Fala galera que acompanha o futebol goiano, um abraço para vocês, especialmente para você vilanovense. E este vídeo fazer uma análise do que foi este empate do Vila 0-0 aqui no estádio Serra Dourada pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Mais uma atuação fraca jogando dentro de casa. Este foi o 7º jogo do Vila Nova como mandante nesta competição, apenas uma vitória contra o São Bento lá no Estádio Olímpico. O Vila Nova ainda não ganhou no Serra Dourada pela Série B. Bem, primeiro técnico Marcelo Cabo acabou surpreendendo, né? Se esperava que o Bruno Mota fosse começar ali no comando de ataque, mas ele optou pelo retorno do Matheus Anderson. E aí o Maílson jogando ali mais centralizado, chegando a revezar em alguns momentos com o Robinho, mas uma surpresa inicial e sem muito efeito dentro de campo. Eu vi um time até voluntarioso no início, com vontade, chegou ali numa falta logo nos primeiros minutos, cobrado pelo Neto Moura. Talvez esse tenha sido o lance de mais perigo do Vila em todo o jogo. Foi aquela cobrança de falta, porque depois o Vila ficou muito de arremates de fora da área e a maioria deles sem muito perigo para o goleiro da equipe do Figueirense. O Figueirense adotou uma proposta de uma marcação muito forte e o torcedor do Vila Nova, tão acostumado ao técnico Emerson Maria, conhece muito bem esse sistema. E o Figueirense foi, em que pese já tenha trocado de treinador, mas foi uma equipe que utilizou totalmente do estilo de jogo de seu ex-treinador para jogar aqui hoje no estádio Serra Dourada. E a gente sabe o quanto o Emerson Maria consegue fazer bons trabalhos no que se diz respeito ao sistema defensivo. Ele costuma ter alguma dificuldade, ou costuma ter dificuldades, é quando necessita de buscar um resultado, de criar um resultado jogando dentro de casa, mas para se defender, os times do Emerson Maria sempre se defendem muito bem. O Vila Nova, e aí eu vejo isso como quase natural para essa equipe, porque foi assim durante toda a temporada. É um time que ele até faz alguns bons jogos, como fez lá contra o Brasil de Pelotas. Eu fui ter perguntado lá na Rádio Bandeirantes nessa semana o que é que poderia se esperar do Vila, né? O que o Vila poderia fazer para vencer a equipe do Figueirense. E eu disse que o time seria muito interessante que a equipe conseguisse repetir uma atuação, um padrão de atuação parecido com aquele que teve lá em Pelotas. Mas destacava também que a dificuldade de um time que briga aí nessa parte de baixo da tabela, né, está fazendo parte dessa segunda metade da tabela quase que o tempo todo dentro dessa Série B. Essa sequência já é uma dificuldade, né, porque não é um time que tem grandes referenciais técnicos, não é um time que já tem um padrão de jogo consolidado. Então tudo isso dificulta você conseguir manter uma sequência. Tanto é que o Vila Nova não conseguiu ainda 2 vitórias consecutivas na Série B. O time colorado que só venceu 3 jogos nessa competição até agora em 14, 2 fora de casa e 1 aqui em Goiânia. Então essa sequência, essa dificuldade nessa sequência, ela se dá por vários fatores, né? Por essa questão de um time que ainda não conseguiu funciona em algum momento, mas não consegue ter um funcionamento contínuo, e isso eu acho que deve-se muito à qualidade técnica de grande parte dos seus jogadores, que é uma qualidade técnica duvidosa, né? No Vila Nova tem muitos jogadores que o dia que ele joga tudo que ele sabe, ele é uma nota 5,5, uma nota 6 no máximo, não consegue ser mais do que isso. Então isso dificulta muito uma sequência, porque uma sequência positiva, ela deve, vencer um jogo já está difícil. Você vencer 2, 3, 4 consecutivos, você depende de estar em um momento muito bom, de ter qualidade, porque os adversários, qualquer equipe que começa a vencer, assim, começa a ser observado com mais apreço, né, com mais profundidade, e aí o Vila não chegou a viver este momento na Série B.
No segundo tempo, especialmente no segundo tempo, que eu vi um primeiro tempo ali um tanto quanto truncado, com o Vila Nova até tendo uma posse de bola interessante, somente no final do tempo que o Figueirense reverteu essa posse de bola, inclusive dominou a posse de bola no segundo tempo. Até passar os números aqui para vocês desta posse de bola do jogo de hoje: 45,2% para o Vila Nova, 54,8% para a equipe do Figueirense. O Vila finalizou mais, 15 vezes, mas destes 15 chutes do Vila, apenas 4 na direção do gol. O Figueirense finalizou 9, sendo 3 na direção do gol. Passes errados, 45 do Vila, 35 do Figueirense. Olha só, o Vila Nova teve 45% de posse de bola e 45 passes errados. O Figueirense teve 10% de posse de bola a mais, 54,8%, e teve 35 passes errados, ou seja, 10 passes errados a menos. Isto mostra, e daqui a pouco eu vou falar especialmente desse segundo tempo, a dificuldade que o Vila, mesmo tendo menor posse de bola, foi um time que errou mais passes. Outro ponto: do tempo em que o Vila teve a posse de bola, em apenas 20% o Vila teve essa bola no campo de ataque. Então, basicamente, as interações do Vila eram entre os zagueiros, a bola ia no lateral, voltava no zagueiro, ia no volante. Um time com pouca profundidade dentro do bom esquema defensivo da equipe do Figueirense. Um outro aspecto, e aqui agora eu vou falar do segundo tempo do jogo. Chegou um momento em que o jogo ficou perigosíssimo, que parecia que até o empate seria difícil de ser mantido pelo Vila, porque o Vila Nova começou a errar demais na saída de bola. E por que isso acontece? É um time intranquilo, é um time que não tem a confiança. Então você vê, virou o primeiro tempo, o técnico até fez a modificação, o Marcelo Cabo, ele coloca o Bruno Mota no jogo e retira o Neto Moura. Com isso ele passa a ter o jogador de referência, uma referência mais fixa ali, com 2 jogadores pelo lado, o Maílson, depois o Matheus Anderson pela direita, que acabou sendo substituído também pelo Capixaba. Só que neste momento em que ele faz isso, e a ideia era o quê? Pressionar pelos lados, colocar muita bola na área, e aí quem sabe talvez aparecer a figura do Bruno Mota. O Robinho foi recuado para fazer um papel ali de um meia armador. Quando o Vila se armou todo para isso, ele não tinha posse de bola, que foi no segundo tempo, quando o Figueirense conseguiu ter uma posse de bola muito maior do que a posse do Vila, e numa questão perigosa, roubava a bola muito próximo da posse do gol do Vila. Em muitos momentos nem sequer precisava roubar essa bola, o Vila saía jogando errado, como o Ramon perdeu uma bola ali no meio campo que ocasionou um contra-ataque perigoso, o Diego Jussani saiu jogando em um lance errado, que quase surgiu um gol da equipe do Figueirense, que a bola acabou chutando e reboteada, saindo por cima do gol. Então tudo isso, o jogo foi ficando muito perigoso no segundo tempo. Somente no finalzinho do jogo ali, nos últimos 10 minutos, ou depois dos 40 minutos ali do segundo tempo, é que o Vila conseguiu uma certa pressão, mas uma pressão sem qualidade, uma pressão muito mais na força do que propriamente na técnica ou na organização tática. Então muitas bolas cruzadas na área, algumas tentativas de chute ali da entrada da área, mas muito pouco para uma equipe que almeja uma reação. Eu vi um Vila Nova muito mais uma vez, muito mais credenciado a brigar pelo rebaixamento do que propriamente a brigar lá na parte de cima da tabela. Durante a semana aqui eu falei, não pelo canal aqui, mas eu senti que algumas pessoas não gostaram, entrando aqui agora nessa questão do desafio da torcida, que eu achei que a diretoria havia feito um desafio infantil, e até mesmo com a dose de esperteza para cima do torcedor. Se desse 5.000 pagantes, no próximo jogo a diretoria do Vila Nova faria uma promoção de ingressos, que hoje custa aí com a Time Mania R$20 na arquibancada, esse valor cairia para 15. E eu citei, o torcedor ele não está indo ao campo
nem é tanto por conta desse preço de ingresso, que já é um preço de ingresso padrão, praticamente aqui no estado de Goiás, esse de R$ 20. Mas é pela campanha fraca. É por isso que não daria 5 mil hoje, naturalmente. E a diretoria imaginou que talvez fazendo essa promoção, o público chegasse a 5 mil. Eu até vi alguma movimentação, imaginei que pudesse chegar, confesso que imaginei que pudesse chegar talvez nesses 5 mil, mas na hora H o torcedor mostrou que de fato ele não tem confiança nessa equipe. Essa equipe não transmite confiança ao torcedor, é por isso que ele não vai no campo. O torcedor ele não vai lá na expectativa de que o ataque do Vila vai render, ele não vai lá naquela expectativa de que o Vila fará uma partida boa, uma partida de imposição aqui dentro do Serra Dourada, como historicamente sempre fez nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Então é por isso que ele não vai no jogo. O ingresso é um segundo, pode ser uma segunda causa, mas a primeira eu tenho absoluta certeza, que é pelo futebol desempenhado pela Vila Nova em 2019. E talvez você pergunte, e agora, Gerlies, o que fazer? Está perdido? Não tem o que fazer? Eu vejo que o Vila vai ter que, pelo menos por hora, a não ser que aconteça algo muito espetacular, e algo espetacular é espetacular porque é muito difícil de acontecer, é muito raro acontecer. O Vila Nova vai brigar, a tendência muito forte neste momento, para que a equipe brigue de fato onde ela está. É ali nessa segunda parte da tabela. Talvez consiga subir um pouquinho, 12º, 11º, chegar ali no meio da tabela. Mas nós já estamos caminhando para o final do primeiro turno, restam apenas 5 rodadas para acabar este primeiro turno. E todos os sinais que o Vila deu nesta competição é de um time cujo objetivo é fugir do rebaixamento. Terminou a rodada na 15ª colocação, 15 pontos. Ou seja, tem apenas um time hoje entre o Vila Nova e a zona do rebaixamento, que é justamente a equipe do São Bento, que está fora também na zona do rebaixamento. Mas ali ficou muito perigoso. Vila Nova tem de Vila Nova 15, São Bento, Guarani e Criciúma 13. Guarani e Criciúma já estão dentro da faixa do rebaixamento. O Vitória e o América Mineiro 11 pontos. Vila Nova agora vai para um jogo fora de casa contra o Operário de Ponta Grossa, lá no Germano Krieger, no interior do Paraná, já perto ali da cidade de Curitiba. Então, o Vila é esse campeonato, foca neste campeonato, do qual inclusive o Operário também faz parte. Vamos dizer que para essa parte da tabela, este jogo lá no Paraná é um confronto direto. Porque primeiro o Vila precisa se organizar para afastar desta zona. Depois, talvez pensar em algo mais. Eu penso que pensar em qualquer coisa agora que não seja se afastar da zona do rebaixamento é uma utopia. Não tem por que a equipe pensar nisso. Pode ser possível, pode, mas não com esse futebol que o Vila tem apresentado, não com essa oscilação que o time apresenta. Porque o Vila não tem sido um time que joga bem várias partidas e oscila para baixo, não. Ele é uma equipe que faz normalmente partidas fracas e em algum momento oscila para cima, mais especificamente em 2 momentos, quando ele venceu o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa e agora quando ele venceu a equipe do Brasil de Pelotas fora de casa também. Teve também aquele jogo contra o São Bento aqui no Estádio Olímpico, que foi um jogo relativamente interessante. Dessas vitórias do Vila, elas é que são as oscilações, né? E não os outros resultados. Então a equipe que tem esse comportamento, ela vai ter muita dificuldade em chegar na parte de cima da tabela, e o desafio do Marcelo Cabo de fato vai ser muito grande. E aí vamos ver o que esse restante de primeiro turno aguarda, se o Vila vai conseguir em algum momento ter essa evolução. Porque se não tiver, o risco de rebaixamento hoje é um risco sério, no meu modo de ver, se não, a equipe não conseguir evoluir. E por que eu digo isso? Porque a competição vai evoluir. Se a Série B hoje ela tem um grau de dificuldade, daqui 15 rodadas, 10 rodadas, o grau de dificuldade dela será outro. Então o Vila Nova vai ter que evoluir até para acompanhar essa evolução natural da competição. E se quiser evoluir na tabela, ele precisa evoluir acima do que o campeonato
tem evoluído. Beleza, gente? Um abraço para todos vocês. Fique à vontade aí para opinar, para criticar, para discordar. Tudo isso naquela velha e boa educação. Até mais. Valeu.